Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19, do verso 10 ao 12. O nosso tema, o celibato. O texto bíblico nos diz assim: os discípulos lhe disseram: se é esta a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Meus amados, ao ouvirem os senhores expor aos fariseus que o casamento era uma instituição divina indissolúvel e que o divórcio, produto da maldade dos homens, só poderia acontecer por causa do adultério, os discípulos decidiram entrar na discussão, por acharem muito dura as consequências de se casar, e concluíram que era melhor não contrair o matrimônio, por ser mais problema do que bênção. Então, era preferível o celibato do que ficar casado para sempre. Celibato é quando uma pessoa permanece a vida inteira solteira, se dedicando somente a Deus. Embora Jesus tenha aceitado a opinião um tanto radical dos 12, concordando que seria melhor para alguns que não se casassem, essa não era a sua intenção, até porque o casamento entre o homem e a mulher foi criado por Deus para o próprio bem de ambos. Gênesis 2:18. Ele disse que se alguém tomasse a decisão do celibato por vontade própria, deveria ser com o objetivo de se dedicar inteiramente ao reino de Deus. Porém, isso não foi uma ordenança do Senhor. Na sequência, Cristo citou 3 tipos de situações que aconteciam naqueles dias. Primeiro, os eunucos que nasciam naturalmente do ventre da mãe, sendo fisicamente incapazes por não sentirem desejo sexual, sem condições de se casarem. Depois, os eunucos que, por diferentes razões, foram castrados por outros homens através de um processo cruel, doloroso, traumático e potencialmente mortal. E por último, os eunucos que, por vontade própria e sem imposição de quem quer que seja, escolheram para si mesmos este estado por causa do reino dos céus e para realizarem a obra de Deus, como foi o caso de Paulo, 1 Coríntios 7, de 7 a 9. O celibato não é para todas as pessoas, tampouco transforma essas pessoas mais espirituais que outras. Se alguém recebe esse chamado de Deus, então ele dará condições, como deu ao apóstolo Paulo, de seguir solteiro e fiel a ele. Não é da vontade de Deus que os seus filhos ardam em paixões ou caiam em pecados por causa da imposição de normas e dogmas humanos. Caso um homem ou uma mulher viva assim, não está agindo na dependência de Jesus, nem de acordo com seus ensinos, mas de acordo com as convicções dos homens. Por outro lado, o casamento faz parte do plano divino e da vontade de Deus para a maioria dos seres humanos. Porém, isso não quer dizer que todos precisam se casar. O matrimônio é uma dádiva e não uma imposição de Deus. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.